Romanos, capítulo 6. Vamos ler alguns versículos, não todo o capítulo, do versículo 1 ao 4, e depois lá no finalzinho, do 21 ao 23. Capítulo 6 da carta de Romanos tem 23 versículos, iremos ler do 1º ao 4 e do 21 ao 23. Se os irmãos tiverem a possibilidade de ficar de pé, eu gostaria para lermos assim o texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Verso 21 ao 23. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Podem sentar, meus amados. Irmãos, no capítulo 6, a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala de dois grandes contrastes, e é justamente o tema que iremos falar esta noite. Dois grandes contrastes, que é então o pecado e a graça. Era justamente o que estava acontecendo com a igreja de Roma. Eles estavam, através da graça de Cristo, mas ainda permanecendo no pecado. E Paulo vem trazer grandes orientações em relação a esses dois contrastes. Antes, no capítulo 5 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo tinha falado da justificação. Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, os romanos já sabiam, já tinham conhecimento da justificação em Cristo Jesus. A partir do momento que o Senhor nos justificou, por tabela Ele nos santificou. Se fomos justificados, agora teremos a santificação em nossas vidas. Isso os romanos já tinham, a santificação. Mas eles ainda estavam nesse contraste de permanecer no pecado. Estavam vivendo através da graça de Deus, mas permanecendo no pecado. Logo no início, quando lemos Romanos capítulo 6, verso 1, vai dizer: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? Como é que isso acontece? Se a igreja estava sobre a graça do Senhor, mas queria permanecer no pecado, ou seja, eu estou abaixo da graça, mas eu vou pecar, vou transgredir para que a graça seja maior. É assim que funciona? Bom, tem muita gente que ainda pensa dessa forma. Ah, não, eu preciso me divertir, eu preciso curtir minha vida, eu sou muito novo, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita transgressão para cometer. Lá nas tantas, quando eu tiver com a idade avançada, eu vou me render aos pés do Senhor, porque Ele vai me salvar mesmo, Ele é gracioso, está aqui estabelecida a sua graça. Se Ele vai me salvar, então não tem problema, eu posso pecar. É assim que funciona. O apóstolo Paulo vai dar a resposta no versículo número 2. De modo nenhum. Essa frase, irmãos, na língua original grega, implica dizer:
dupla negatividade ou dupla negação. Não, não, em absoluto, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para eles morremos? Como é que eu posso viver no pecado, permanecer no pecado, se nós para eles morremos? Será que o pecado faz associação com a graça? Bom, o apóstolo Tiago, na sua carta, capítulo 3, verso 11, ele diz: acaso pode da mesma fonte jorrar aquilo que é doce e que é amargo? Será que existe alguma associação entre a luz e as trevas? Céu e inferno? Bênção e maldição? Essas coisas podem se unir? De forma alguma. Portanto, o pecado e a graça também não se unem. A igreja de Roma estava equivocada. E o apóstolo Paulo vem trabalhar nesse sentido, desses dois grandes contrastes. E ele vai responder: de modo algum, como viveremos ainda para o pecado se nós morremos para ele? Ou seja, nós ainda pecamos, porque estamos nessa velha carne. Pecamos sim, mas não podemos permanecer no pecado. Nós, como crentes em Cristo Jesus, quando pecamos, a gente detecta o pecado, vê que aquilo está errado e vai corrigir, vai pedir perdão a Deus, vai se arrepender, vai orar. Mas aqui as pessoas queriam viver na graça e no pecado, associando ao mesmo tempo. Ainda pecamos, irmão, porque estamos na carne. E o próprio Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 17, ele vai dizer que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Há uma luta, há uma briga. Não quer dizer que nós não iremos pecar, mas tem o Espírito Santo para nos socorrer. O mesmo Paulo, escrevendo em Efésios, capítulo 5, verso 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho, que é a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É uma ordem, enchei-vos do Espírito. O crente precisa estar cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque quando vinha a adversidade, quando vinha o pecado, a tempestade, o Espírito Santo está ali para socorrê-lo, para fortalecê-lo, fortificá-lo. Já pensou quando vem o pecado, a tempestade, a adversidade, você está cheio da carne? Que defesa você vai ter? O que é que a nossa carne pede? Bebida, cigarro, prostituição, adultério, fornicação, ira, discórdia, maledicência. Tudo isso a carne pede, são os frutos da carne. Mas o Espírito, os frutos do Espírito, bondade, benignidade, mansidão, paz, amor. O fruto do Espírito está ali, para na hora da adversidade nos socorrer. Mas aí a igreja de Roma, muito famosa a igreja de Roma, né? Espero que não esteja ainda dessa forma. Estava querendo viver na graça e no pecado ao mesmo tempo. Paulo vai rebater essa situação. No verso 3 ele diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Você está ignorando, você não sabe que você já foi morto para o pecado em Cristo Jesus no batismo. O batismo salva? Não. O batismo é o símbolo da justificação, é um ritual, ele não salva. Mas a partir do momento que você foi aspergido água ali na sua cabeça, que você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você morreu para o pecado, é um símbolo da justificação. Paulo vem chamar a atenção nesse sentido, ainda no verso 4, fomos, pois, sepultados com ele, ele quem? Cristo Jesus, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E a nossa novidade de vida é essa: fazer valer a graça de Deus na nossa vida. Cada dia nos fortalecer, nos regozijar com essa graça bendita que o Senhor propôs para mim e para você. De modo nenhum, de jeito nenhum, posso viver mais permanecendo no pecado. Repito, o pecado é um acidente.
mas tem Cristo Jesus para nos socorrer através do Espírito Santo. Estou nessa parte introdutória um pouquinho mais longa, depois a gente compensa nos pontos. Não vou trabalhar o capítulo todo, que é muito rico, é muito vasto, mas vamos observar alguns textos aqui que vai nos ajudar a entender, compreender melhor essa situação. Versículo de número 11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mesmo sabendo, irmãos, que podemos pecar, precisamos ter essa consciência de ser considerado morto para o pecado. O pecado não faz parte mais da minha vida, da sua vida. No verso 12: não reine, portanto, o pecado em vosso coração, aliás, em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. E no verso 13, completando: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como os ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Ou seja, o nosso corpo, os nossos membros, não é mais para ser oferecido ao pecado. O nosso corpo, os nossos membros, era oferecido ao pecado no tempo da escravidão, quando nós não conhecíamos a Cristo Jesus, quando nós não tínhamos sido ainda convertidos. Nós oferecíamos o nosso corpo à devassidão, à bebedeira, prostituição, adultério, tudo que não presta, tudo que nos afasta da presença do Senhor. Nosso corpo era oferecido, a membresia do corpo. A mente pensava mal, pensava naquilo que não era reto. Os membros do corpo praticavam a falta de verdade, e por aí vai. E nós, no tempo da escravidão, oferecíamos o nosso corpo. Paulo agora está dizendo: você não pode mais, não deve mais oferecer seu corpo à escravidão. No verso 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A lei é boa, a lei nos orienta, a lei nos leva à presença de Cristo Jesus, mas nós não estamos à obediência da lei, e sim à graça do Senhor que reina, que habita, que vive em nossas vidas. Portanto, irmãos, chegando lá no final, versículo 21 a 23 que lemos, ainda estou na parte introdutória, por isso que falei que ia demorar um pouquinho. Versículo 21 vai dizer: naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Cada um de nós fazendo uma analogia, um retrocesso na nossa mente do que aconteceu comigo, com você no passado. Muitas vezes a gente não tem condição nem de contar, se envergonha de falar o que aconteceu no tempo que vivíamos na escravidão do pecado. Você teria coragem de falar tudo que você fez com a vida pecaminosa quando não conhecia Cristo Jesus? Eu não tenho. Eu me envergonho da maioria das coisas que eu pratiquei. Até quando eu vejo alguém falar, eu me arrepio. Não gosto de ouvir. Mesmo a pessoa dizer: você fez isso, tal, faz 20 anos, 30 anos. Eu prefiro sair até de perto, porque eu me envergonho de falar o que eu fiz nas minhas atitudes pecaminosas, no tempo que estava na escravidão em Cristo Jesus Todo-Poderoso. Não é nenhum mérito para mim contar. Eu prefiro contar as coisas boas que foram feitas, que foram poucas, porque eu vivia na escravidão do pecado. Nós, antes de conhecer a Cristo, vivíamos na escravidão do pecado. Nossos membros eram oferecidos à maldade. E o apóstolo Paulo faz uma pergunta aqui, no verso 21, naquele tempo: que resultado colhestes? Isso aí é para você pensar, você e Deus. O que é que você colheu do tempo que vivia permanecendo no pecado? Que o pecado era o senhor da sua vida. Que resultado foi colhido? Só vergonha, porque o fim delas é o quê? É morte. Quantas vidas têm se perdido nesse mundo afora, nesse nosso país, sobretudo, por conta do pecado?
Quantas pessoas morrem diariamente por conta do pecado? Não que essas pessoas não iam morrer, claro que ia, porque Deus marca o dia de todos morrerem, mas com a vida devastada do pecado, na sarjeta, todos aqui já assistiram em algum momento, alguma cena ali daquela Cracolândia em São Paulo, na Praça da Sé. Aquelas pessoas vivem como um zumbi, como animais. Ali são corpos recolhidos todos os dias, como se recolhe corpo de animais, de cachorro, de gato, na prática do pecado. E assim, não só nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, na violência, na bandidagem. Quantas vidas não são ceifadas por dia por conta do pecado? Ou seja, o pecado ele tem um fim, que é a morte. E ainda no verso 22, o apóstolo Paulo diz: agora, porém, libertos do pecado. Olha, a coisa começou a melhorar. Agora, porém, libertos do pecado, verso 22, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Nós agora estamos transformados. O fruto que iremos produzir, que estamos produzindo, só tem um objetivo, irmão: santificação. Para quê? Tem uma finalidade: vida eterna, estar frente a frente com Deus, naquele grande dia que Ele já reservou. São os nossos frutos. Nossos frutos não podem levar mais a maldade, a maledicência, a morte. A morte física é uma realidade, todos nós iremos passar por ela. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui da morte espiritual. Então agora nós produzimos fruto para a santificação, para a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, iremos tratar só 2 pontinhos, que está aí no verso 23. Na verdade, o apóstolo Paulo aqui vem nos dar 2 notícias, uma ruim e uma boa. Será que alguém aqui já recebeu? Chegou alguma pessoa para você e disse: eu tenho 2 notícias para te dar. Uma ruim, uma boa e uma ruim. Você quer a qual primeiro? Todo mundo aqui já passou por essa situação, né? Paulo também mostra uma ruim e uma boa. Mas ele não deixa opção para escolhermos o que é que ele vai contar. Se a gente, o que queremos que ele conte primeiro, ele já colocou na sequência. Primeiro eu vou te dar a ruim e depois eu vou te dar a boa. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Então, o que é que o pecado faz? É o primeiro ponto da nossa mensagem. O que é que o pecado faz? Tem feito? Ele rouba a nossa vida. Mas antes de roubar a vida, irmãos, permitam, é igual ao alcoólatra. Eu, como sou um ex-alcoólatra, até os 40 anos de idade eu era alcoólatra, eu tenho propriedade de contar. O alcoólatra, em primeiro lugar, o alcoolismo leva o dinheiro dele. Ele começa a quebrar financeiramente se ele tiver dinheiro. Segundo lugar, leva a sua saúde. Ele ganha uma cirrose. Quem vive no alcoolismo. Terceiro lugar, ele perde a família. Qual é a esposa, filhos que vai aguentar ficar a vida inteira ao lado de um homem embriagado, bêbado, os 7 dias da semana? E por último, ele leva a vida, leva a morte. Eu estou dando só um exemplo da situação de um alcoólatra. Mas tem vários processos, várias atribuições que levam o homem à morte. Por isso que Paulo vem dizer, dando essa notícia péssima, é ruim, porque o salário do pecado é a morte. Primeiro, o pecado rouba a paz. Você vai ver aí em Romanos 3, bem pertinho, Romanos 3, 17, um pequeno versículo, Romanos 3, 17. O pecado rouba a paz. 3,17 diz: desconheceram o caminho da paz. O homem que permanece no pecado, que vive pecando, ele desconhece o caminho da paz. A paz foi dada por Deus. Romanos 5,1, justificado através da fé, temos a paz com Deus. A paz foi produzida por Deus. Como é que Deus vai produzir a paz e você vai
permanecer no pecado, estando em paz, se Deus não faz nenhuma associação com o pecado? Ele ama nós que somos pecadores, sim, mas Ele não coabita com o pecado. Então, ninguém, nem uma criatura dessa terra, permanecendo no pecado, ele tem paz. Ele pode ter o dinheiro do mundo todo, ter a conta bancária mais gorda do mundo, ser sei lá o quê, em relação à finança, mas ele não vai ter paz, porque vive em uma vida pecaminosa. Então o pecado rouba a sua paz. Segundo, quebra a comunhão. Irmão, não pense que você, espero que isso nunca aconteça com nenhum de nós, estamos na graça de Deus, mas se tiver com a vida pecaminosa, permanecendo no pecado, vai perder a comunhão com Deus. Quem não lembra de Adão e Eva? Capítulo 3 de Gênesis. Eles viviam em comunhão com Deus. Lembra que Deus, Gênesis 3:8, na viração do dia, Deus ia falar com Adão e Eva, se apresentava a eles, tinha comunhão direta. Olha que privilégio Adão e Eva tinham, comunhão direta com Deus. Viviam despidos, sem roupas, porque eles viviam numa naturalidade, sem maledicência, sem pecado. Mas a partir do momento que conheceram o pecado, quebrou a comunhão com Deus. Foram logo procurar folhas para cozer e cobrir seu corpo. Despertou o pecado, a maledicência. Quebrou a comunhão com Deus. Deus não apareceu mais na viração do dia. Apareceu sim a última vez para procurá-los, eles se esconderam. Daí por diante quebrou a comunhão. Aí, jamais imagine, meu irmão, minha irmã, se você estiver vivendo, espero que não, repito, na permanência do pecado, a comunhão vai ser genuína com Deus, que não vai. É a palavra de Deus que nos orienta a essa situação. E ainda, o pecado tira a coragem. Vou ler um texto aqui, Provérbio 28:1. Foge os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo, o intrépido, ou seja, corajoso, ele vive como um leão, é como um leão. O intrépido, o homem corajoso, justo, ele está falando do justo, aquele justo perante a Deus, ele torna-se corajoso. O apóstolo Paulo disse: não tem um justo sequer, mas nós buscamos dia após dia a justiça de Deus, e Deus nos oferece justiça sim, porque Ele é Deus de amor, mas é Deus de justiça. Então o justo, ele fica intrépido como leão, corajoso, ou seja, foge os perversos. O que vive na vida de pecaminosidade, de perversidade, eles fogem sim da presença de Deus, porque não vai unir, não tem como unir a luz com as trevas. E ainda, o pecado escraviza. Eita, agora essa é pesada. O pecado escraviza. É aqui no texto, Romanos capítulo 6, verso 19. Romanos 6:19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Os nossos membros viviam na escravidão da maldade. E não era só a maldade, da maldade para a maldade, ou seja, o camarada comete a maldade hoje, já está pensando qual é que ele vai cometer amanhã, o que é que vai fazer amanhã. Eu falava para os irmãos à tarde lá no Monte Castelo, eu passei muito tempo trabalhando ali no presídio do Serrotão e ouvi vários relatos de detentos. Certa vez conversei com um rapaz, comecei a conversar e tal. Ele me confessou que já tinha mais de 30 mortes. Olha que maldade tremenda, né? A vida desse homem sucumbida pelo inimigo de nossas almas. Ele disse: eu já matei mais de 30. Maldade acima de maldade. Matava um hoje, já ficava com vontade de matar outro amanhã. A escravidão do pecado leva a maldade para a maldade. É maldade chamando maldade, cada dia aumentando mais.
escravidão. O povo de Deus, quando foi livre lá do Egito, o êxodo, tirado lá do Egito, quando começou a passar algumas dificuldades na caminhada, a Terra Santa, a terra que o Senhor teria preparado, o que é que acontece? Passou algumas dificuldades ali, começaram a pensar no Egito de volta. Lá nós tínhamos um banquete, lá nós nos alimentavam bem, já estava com saudade do Egito, da escravidão. Quanto tem de gente hoje, infelizmente, eu digo com tristeza, até mesmo na igreja evangélica, crentes em Cristo Jesus, que se regozija ainda com as coisas do mundo, que olha para trás, igual a mulher de Ló, foi citada aqui de manhã, e fica com saudade das coisas do mundo. Você está lá na Vinac, consciência cristã, espiritualidade tremenda ali, mas está pensando, ei, que o São João daqui a alguns meses, né? Daqui a alguns meses aqui vai estar rolando o maior São João do mundo. Ou seja, a gente está com a mente pensando daqueles resquícios, daquela maldade que o mundo oferecia. Então, o pecado escraviza. Portanto, precisamos vigiar para cada dia fugir mais e mais da escravidão do pecado. Aliás, nós não somos mais escravos do pecado, mas ter cuidado, vigiar, para que o pecado em nenhum momento venha mais nos dominar. Quem nos domina é a graça de Cristo Jesus Todo-Poderoso. E ainda, o pecado leva à morte. Está aqui, Romanos 3,23, o salário do pecado é a morte. Essa é a notícia ruim que Paulo dá. Eu vou contar aqui um exemplo, eu já contei para alguém aqui, já ouviu, mas a maioria não. Alguns anos atrás, cidade de Juazeirinho, 4 jovens, o mais novo tinha 15 anos e o mais velho tinha 18. Adolescentes ainda, só um que já estava ficando de maior. Esses meninos, um deles pegaram o carro escondido do pai, à noite, foram para uma festa na cidade de Santa Luzia. Veja bem, pegaram o carro escondido, primeiro pecado. Segundo pecado, sai dirigindo sem habilitação, onde o Código de Trânsito diz que precisamos ter habilitação, possuir habilitação para dirigir. E esses jovens, quando chegaram lá em Santa Luzia, beberam a madrugada inteira. Na volta para Juazeirinho, os 4 embriagados foram fazer a ultrapassagem pela direita e o carro capotou e morreu os 4. Uma tristeza, uma tragédia. Será que era o dia daqueles jovens morrer? Sim, era, porque Deus determinou o dia da morte de cada um de nós, de toda a humanidade. Que seja criança, de recém-nascido, que seja um idoso de 100 anos, não interessa. Deus reservou o dia da morte para cada um. Mas a pergunta é, será que Deus teria reservado uma morte tão trágica para aqueles 4 adolescentes, aqueles 4 jovens? Uma tragédia? Não, Deus não reservou. Deus não quer que morramos em tragédia. É o pecado que nos leva à morte física e, sobretudo, à morte espiritual, que o texto fala. Eles cometeram 3 pecados. Pegaram o carro do pai escondido, dirigiram sem habilitação e se embriagou para vir dirigindo de volta. Levou à morte, causou uma tragédia. Então o pecado leva à morte. Não tire isso da mente, que o pecado não tem esse negócio de pecadinho, pecadão. Leva à morte. É o fim do pecado, é a morte. E ainda, fecha o céu. Eita, agora o negócio se agravou, viu? Além de levar à morte, fecha o céu. Quem permanece no pecado ou vive uma vida pecaminosa, simplesmente o céu está fechado para ele. Apocalipse 21, 27, se você quiser ver na sua Bíblia aí, Apocalipse 21, 27, vai nos dizer, nela onde? Cidade Celestial, a Nova Jerusalém, Apocalipse 21, 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem os que praticam abominações e mentiras, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então o céu está fechado. Não vai entrar quem pratica abominação, quem vive mentindo. Um dia desses, há poucos dias, o mundo inventou aí o dia da mentira, 1º de abril, né? Não existe esse negócio de dia da mentira. Todo dia foi criado por Deus. Todo dia ele é verdadeiro.
Mas o que o inimigo fez, juntamente com seus adébitos? Inventaram o dia da mentira. Imaginou quantas pessoas, por atacado, foram para o inferno no dia 1º de abril? Buscando a mentira, inventando mentira. Às vezes acontece até de morte acontecer por conta de mentira. Uma mentira mal contada, exagerada, leva à morte, leva à tragédia, leva à violência. Então, aquela mentirinha por brincadeira, pode esquecer, que não vai entrar no céu. Não é o presbítero Mário que está dizendo aqui, não é Apocalipse 21, 27. Cuidado. E ainda, por último, essa má notícia. Estou falando da má notícia, depois vem a boa. O pecado destitui a glória de Deus. Romanos 3, 23. Volte um pouquinho aí, Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado destitui o homem da glória de Deus. Todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Graças a Deus já estamos inseridos, através da graça, na glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas não esquecendo que o pecado é tenebroso, malicioso. O diabo anda ao nosso redor, bramando como um leão, para nos pegar, se nos afastarmos da presença de Jesus, se não vigiarmos, se não permanecer firmes e fortes na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas agora vamos para a parte boa, a parte melhor. Paulo deu 2 notícias, lembra? Contei a ruim, agora vamos contar a boa, ainda no verso 23, parte B. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Nós temos o dom gratuito de graça. Quanto foi que você pagou pela sua conversão? Alguém aqui sabe qual foi o preço da sua conversão? Pagou quanto? Qual foi o ouro, qual foi a prata, qual foi a moeda, qual foi o valor? É de graça. Gratuitamente, só teve um preço. Preço de sangue na cruz. Sangue de Cristo derramado na cruz. Foi o único preço. Nós não precisamos pagar nada para estarmos na presença do Senhor. É uma coisa amorosa, regozijante, é de graça, é satisfatório. Quando a gente começa a fazer uma comparação da vida que vivemos hoje com a vida do escravidão lá do passado, há um abismo muito grande, um contraste muito grande, porque estamos na graça, e a graça contrasta com o pecado. A nossa vida é infinitamente melhor, não dá nem para comparar a situação que vivemos hoje, na graça do nosso Deus Todo-Poderoso. E assim Paulo vem trazer essa notícia. Mas o dom gratuito de Deus, vem de graça, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, chegou nas nossas mãos, irmãos, tudo de graça, tudo de graça. A salvação em primeiro lugar, a nossa conversão, a nossa salvação, o nosso chamado. Efésios 2,8 vai nos dizer, né? Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Primeira coisa que Ele fez com a nossa vida, através da sua graça, de graça, foi nos salvar, nos trazer para o seu pastoreio, conforme está lá no Salmo de número 100. Ele nos pescou, pegou pelo anzol mesmo, nos chamou assim. A gente não tinha possibilidade nenhuma de vir à casa de Deus, de se converter, de entregar a vida a Ele, pelas nossas forças físicas. O camarada pode ser o maior atleta aqui da terra, mas ele só vem para Jesus, para a salvação em Cristo Jesus, quando Ele chama, quando Ele salva. E repito, ninguém precisa pagar nada, de graça, tudo de graça. O perdão, quando a gente libera o perdão no nosso coração, você está pensando que o mérito é seu? Ah, eu perdoei o irmão. Não tenho mais nada contra o irmão, nem o irmão contra mim. Isso aí é um mérito seu? Bondade? Ah, eu sou bonzinho, eu sou perdoador. Pode fazer o que quiser comigo que eu perdoo. Negativo. Nós não temos possibilidade de liberar perdão do nosso coração, não.
Jeremias diz que o nosso coração é estupidamente corrupto, desesperadamente corrupto, mau. Ele não libera perdão. Quem foi que liberou o perdão para as nossas vidas? E que nos dá a condição de liberar o perdão? Cristo Jesus Todo-Poderoso. Efésios 1,7, parte B, diz: pelo seu sangue tem a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É só pelo sangue de Cristo. Temos essa remissão, o perdão no nosso coração, porque Ele é o produtor, o grande produtor do perdão, Ele que produz o perdão. Aliás, Ele é tudo nas nossas vidas, né? Nós não somos nada e não sabemos fazer nada sem a graça de Cristo Jesus através do Espírito Santo. E ainda, tudo de graça, a justificação. Romanos 3,24, vem nos mostrar aqui a justificação. Sendo justificados, mais uma vez, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ele vem repetir, nós somos justificados de graça, mais uma vez, na pessoa de Cristo Jesus. Ele nos justificou. Por tabela, nós somos santos. Justificação implica santificação. É muita responsabilidade para mim e para você saber que agora é santo, 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 na pessoa de Cristo Jesus, através dele. E ainda, tudo de graça. O resgate, 1 Pedro 1, lá nos versos 18 e 19, vem dizer que o Senhor nos resgatou. Tudo é uma sequência: salvação, perdão, justificação e o resgate feito pelo Senhor. Com muita luta. Lembra que Jesus Cristo foi acusado, foi levado ao tribunal. A própria população botaram ele e um ladrão chamado Barrabás, um assassino. Disseram: quem é que vocês querem que sejam crucificados? Todo mundo. Cristo, soltem Barrabás. Foi comparado com um ladrão e fizeram que o ladrão tivesse uma situação nem comparada de Cristo, de ser ali solto. O ladrão ali, a sua sentença foi absolvida, e Cristo foi condenado, levado aquele caminho do Gólgota, na humilhação, no chicote, no sangue, no peso da cruz, martirizado. Quando chega no Gólgota, é crucificado. Colocaram lança, colocaram vinagre em sua boca, furaram ele, fizeram escambau. Tudo isso foi o preço. Para quê? Para nos resgatar. Eu tenho que fazer isso valer, eu tenho que lembrar que fui resgatado por esse sofrimento de Cristo Jesus. E estou debaixo da sua graça, você está debaixo da graça dele. Faça valer isso na sua vida, meu irmão. Eu não vou para a igreja hoje, de domingo. Isso não acontece só na nossa igreja, acontece em todo canto. Eu não vou porque eu estou meio cansado e eu vou passar um domingo sem ir à igreja, e daqui a pouco está 15 dias, um mês sem ir à igreja, quando a Bíblia manda congregar, e a gente vai ficando por ali, vai esquecendo, daqui a pouco está caindo no mundo da escravidão. Tem que ter muito cuidado. Eu fico preocupado quando vejo o irmão, não estou aqui fazendo cobrança, nem carapuça na vida de ninguém, mas eu fico preocupado quando vejo o irmão afastado da igreja. Por quê? Por nada. Eu estava com uma dorzinha de cabeça. Toma um Tilenol, meu irmão, e vai para a igreja. É complicado se você não está trabalhando, não está viajando, a necessidade, está em casa e não vem para a igreja. É complicado. Onde é que fica o resgate? O sofrimento de Cristo, a crucificação de Cristo Jesus, o sangue derramado, a sua graça, onde é que fica na nossa vida quando estamos dando as costas ao Senhor? Mas ainda, tudo foi de graça, tudo é de graça, a vida eterna. Romanos 6, 23, né? A notícia boa, o Senhor nos dá gratuitamente a vida eterna. Você já imaginou? Se você já está achando bom, é bom servir a Deus, eu gosto, você gosta? É bom servir a Deus, é maravilhoso. Abre um sorriso no nosso rosto, saber que está servindo a Deus em espírito e em verdade. Até quando cantamos, vejo os irmãos cantando aqui com tanta alegria, sorriso no rosto, é maravilhoso. É bom servir a Deus.
Mas o melhor de tudo, nós vamos ter a vida eterna na presença do Senhor. Já pensou o nosso sorriso, quando estivermos frente a frente com o Senhor, louvando a Ele 24 horas? Se aqui já é bom, onde nós somos cheios de problema, de dificuldade, de tempestade, mas a gente acha bom. Imagine quando estiver no céu, na vida eterna, perante a Cristo Jesus, Ele enxugando as nossas lágrimas. Lá não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, não vai ter mais balanço, não vai ter mais espelho. Que maravilha, né? Corpo rejuvenescido. Irmão Jonas vai voltar a ser um atleta. Maravilha, tudo na presença do Senhor, vida eterna. E ainda, a paz. Vou voltar lá para Romanos 5:1. Esse texto é fantástico, a justificação. Romanos 5:1, já falei dele, falo de novo, não tem nenhum problema. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa paz vai ficar só aqui na terra? Não. Essa paz é para sempre. Então somente estamos fazendo uma manutenção dessa paz produzida por Ele. Se você acha que tem paz aqui na terra com Deus, e claro que nós temos que ter essa paz, que Ele nos transmite essa paz, imagine frente a frente com o Senhor, paz na eternidade, paz na vida eterna, e a certeza, e por fim, a certeza do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes, vou falar aqui, os irmãos pensam até que é em tom de brincadeira, mas não é de brincadeira. O marido diz para a mulher, eu te amo, né? Coisa romântica, bonita. A mulher também fala para o marido, eu te amo. É muito bonito, é romântico, bonito. O filho fala para o pai, eu te amo. O pai, a mãe fala para os filhos, eu te amo. Mas aqui e acolá tem um desconcerto. Aqui e acolá tem uma desconfiança, não é? Qual foi o casal que nunca brigou? E depois ele está, será que esse camarada me ama mesmo? Será que ela me ama mesmo? Há distante que me amava, mas na hora do... Eu ia dizer uma coisa aqui, mas não vou dizer. Na hora da briga, será que realmente você tem a certeza que aquela pessoa te ama? E até mesmo com pai e filho. Eu já vi coisa, como diz o pastor Daneci, do Arco da Velha, de filho com pai, pai com filho, na vida policial. Pai matar filho. Será que filho espancar pai, pai espancar filho, já sendo homens? Será que isso é coisa de Deus? Será que isso é produção de amor? Não. Agora, o amor de Deus, não existe desconfiança. O amor de Cristo é genuíno nas nossas vidas. Veja aí, Romanos, capítulo 4. Não fala diretamente a palavra amor. Romanos, capítulo 4, versos 6, 8. Fala dos sinais do amor. Romanos, capítulo 4, versículo de 6 a 8. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Deus só atribui justiça ao homem que Ele ama, independente de obra. Bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem a quem Deus atribui justiça, porque Ele ama. O amor dele é verdadeiro. Verso 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Deus perdoa a iniquidade de quem? De quem Ele ama. E cujos pecados são cobertos. Quais são os pecados que são cobertos? Das pessoas que Deus ama. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Se Deus jamais imputará pecado ao homem, esse homem mais do que feliz, é porque Ele ama. Então o amor de Cristo, esse é o amor verdadeiro. Eu não estou dizendo que você não ama sua esposa, que sua esposa não lhe ama. Espere em Cristo Jesus que o amor seja sempre genuíno. E amor de pai para filho e filho com pai, esse sim que a cada dia deve crescer mais e mais. Mas o amor verdadeiro, genuíno, aquele que não falha, é o amor de Cristo Jesus por mim e por você. Tenha certeza disso. Vamos partir para a nossa conclusão agora.
Nós temos aqui nesse texto que lemos as dádivas maravilhosas de Deus, quando se fala do amor, aliás, do pecado e da graça. A graça é a dádiva maravilhosa de Deus. O pecado só produz morte. E quais são as dádivas maravilhosas de Deus que podemos ver aqui? Uma das dádivas maravilhosas do Senhor, o Senhor dá descanso ao pecador, mesmo aquele que vivia na vida de pecado, permanecia no pecado, e hoje mudou de vida, o Senhor dá descanso. Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Louvado seja Deus, nós encontramos descanso na presença do Senhor. Só na presença do Senhor encontramos descanso, não na presença do homem. Claro que nós vivemos nesse mundo, um para servir os outros, ajudar os outros. Quando você precisa de ajuda, recorra a alguém, seu parente, seu irmão. Você recebe uma ajuda, eu recebo. Tudo muito bem, mas descanso verdadeiro, só o Senhor Jesus pode produzir nas nossas vidas. As dádivas maravilhosas de Deus, dá salvação ao perdido. Quem o lembra de Zaqueu, aquele baixinho? Lucas 19, verso 10. Jesus disse que vinha para buscar e salvar o perdido. Zaqueu era um cobrador de impostos, não era apenas um cobrador de impostos, ele oprimia o povo através do imposto, ele mesmo disse que roubava. E ele sobe numa árvore, quando soube que ali vinha Jesus, naquela multidão, ele, por ter uma estatura pequena, sobe em uma árvore para ver Jesus. Jesus já estava vendo ele há muito tempo. Aliás, Jesus veio exclusivamente para confrontá-lo. Zaqueu, estou te vendo. Desce dessa árvore, ele desce. E daquele momento, aquele homem se arrepende da sua transgressão, da sua roubalheira. Ele mesmo que falou que a quem ele fraudou iria devolver 4 vezes mais. E o Senhor disse, hoje, porém, há salvação na tua casa. Então, o Senhor veio para salvar, buscar o perdido. Graças a Deus, nós já nos encontramos na presença do Senhor. Quem ainda não tiver essa convicção no seu coração, a hora é agora, é hoje, não deixe para amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã se estaremos aqui ainda. Se você não tem essa convicção que foi salvo, foi buscado, salvo por Cristo Jesus, tem essa convicção hoje, que Ele veio para buscar e salvar o perdido. Ainda, dá a vida eterna aos mortos no pecado, conforme está aqui, em Romanos 3, 23. Dá a justificação aos culpados. Vá um pouquinho à frente aí, Romanos 9, 30. Justificação aos culpados. Romanos capítulo 9, versículo de número 30. Que diremos, pois, que os gentios, que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la, todavia, o que decorre da fé. Que diremos, pois, os gentios, aquelas pessoas que não conheciam a Deus, não tinham nada com Deus, não buscavam justificação, mas vieram alcançá-la. Todavia, o que decorre da fé, através da fé daquelas pessoas gentias, eles foram buscar e alcançá-lo. Viviam numa vida desregada do Evangelho, eram inimigos de Deus, mas a partir do momento que se voltou para o Senhor, que foi buscar a salvação, encontraram, foram justificados. Ou seja, toda a humanidade tem a mesma oportunidade, mas não quer, não busca. Complicado, né? E ainda, dados maravilhosos de Deus, Ele dá o Espírito Santo ao que obedece. Deus dá o Espírito Santo, mas a quem obedece? Ah, irmão Mário, não, peraí, o Espírito Santo veio para todos. Veio, mas nem todo mundo quer. Ou você acha que o Espírito Santo, aquele que mora no seu corpo, na sua vida, conforme está em 1 Coríntios 3,16, você é santuário de Deus, o Espírito Santo habita em você. Você acha, se você entrar em um lugar pecaminoso, consciente que aquele lugar é pecaminoso, você acha que o Espírito Santo está com você ali? Ele é onipresente, pode ir a todo lugar.
mas ele não entra em lugar pecaminoso porque ele não coabita com o pecado. O Espírito Santo vem para aquele que obedece. Precisamos ter consciência disso. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 32, vai dizer: ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou, quase que não sai, Deus outorgou aos que lhe obedecem. Aos que lhe obedecem, no final está dizendo, Atos dos Apóstolos 5, 32. Quem obedece ao Senhor foi outorgado, dado o Espírito Santo, foi registrado, foi lá para o cartório, passou a escritura. Você agora tem o Espírito Santo porque você obedece. O Espírito Santo não vai habitar com quem não obedece, de forma alguma. Não há associação, como eu falei no início, luz com trevas, céu e inferno, bênção e maldição, pecado e graça, de jeito maneira. E ainda, dá-nos a palavra. O Senhor é tão maravilhoso que além de nos dar a salvação, a justificação, tudo que nós precisamos, Ele nos dá a palavra. João 17,14, eu lhes tenho dado a tua palavra. João 17,14, parte A, eu lhes tenho dado a tua palavra. Você tem a Bíblia Sagrada, tem mais de uma na sua casa, eu sei. Mas será que ela está surrada e você está trabalhando, lendo, meditando? O crente, todos os dias, mas é todos os dias, irmãos. Se você falhar um dia, no outro recupere. O crente todos os dias tem que ler a Bíblia. Você não tem conhecimento sem a palavra de Deus. Ah, mas eu escuto as pregações. Maravilha, as pregações te ajudam. Espiritualiza, que é a palavra de Deus, mas o conhecimento genuíno é só se você estudar a Bíblia. O pastor não vai ficar aqui lendo a Bíblia para você o dia todinho, não, de Gênesis a Apocalipse, o ano todinho, não vai. Deus te dá a palavra, mas tu precisa estudar a palavra. E ainda, por último, dar-nos a sua glória eterna. O Senhor nos dá essa glória. João 17, 22. O que é que não vai dizer? Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado. Jesus transmitiu para mim e para você a glória que o Pai tem dado, para que seja um só com Ele, ou nós somos um. Ou seja, nós agora vivemos, fazemos parte da família de Jesus. Lembra quando Jesus estava na sinagoga, criança ainda? Chegou um fariseu para ele e disse: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão ali fora te procurando. Ele: minha mãe e meus irmãos? Quem são? Quem é minha mãe e meus irmãos? Todavia eu te digo, minha mãe e meus irmãos são aqueles que obedecem à minha palavra, que fazem a vontade do meu Pai. Então, temos que estar obedecendo a palavra do Pai, buscando essa glória eterna que Cristo Jesus nos proporciona. Não é que Ele proporcionou, Ele proporciona dia após dia a glória eterna na pessoa de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Portanto, meus irmãos, que Deus continue nos fortalecendo com essa mensagem, não só com essa mensagem, mas, repito, leitura diária da Bíblia. Você pode pegar esse texto em casa e estudá-lo, que ele é muito forte. Vai continuar falando ao teu coração. Apenas fiz um resumo aqui no capítulo 23 de Romanos. Isso é um capítulo para trabalhar muito tempo, muitas mensagens, mas foi entregue a porção que o Senhor reservou para o dia de hoje, para nos fortalecer cada vez mais na presença de Cristo Jesus Todo-Poderoso.